Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui hoje com vocês, dando continuidade a essa série de vídeos sobre radiografia de tórax, o que é que a gente tem que saber no raio-x de tórax. E uma coisa básica e claro que a gente tem que saber é sobre a anatomia do tórax, a anatomia topográfica, o que é que a gente vai, quais são as principais estruturas que a gente tem que identificar na radiografia de tórax para não passar despercebido as alterações nessas estruturas ou nesses locais. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que é importante vocês saberem o básico de anatomia para que vocês consigam identificar no raio-x, porque uma coisa que o raio-x tem é sobreposições de imagens. Vamos deixar de enrolar e vamos embora para o vídeo. Vamos embora comigo entender um pouco sobre a anatomia da radiografia de tórax. Começando agora, galera, eu já coloquei aqui a imagem do raio-x para que vocês possam já começar a aprender diretamente com a radiografia, né? Então vamos lá para as estruturas básicas, que é muito importante a gente aprender. Primeiro, as estruturas ósseas. É importante a gente ter noção de quais são as estruturas ósseas que a gente está vendo, sobretudo conseguir delimitar elas e seguir a cortical óssea para ver se não tem fratura. Aqui eu só vou mostrar a anatomia para vocês. Então, aqui está a clavícula esquerda, clavícula direita, as escápulas do paciente, que está nessa região aqui. Uma coisa muito importante em relação às escápulas é que nem sempre o paciente ele vai abrir bem os braços para que as escápulas saiam da região pulmonar. Então, muitas vezes pode acontecer de você visualizar as escápulas dentro do campo pulmonar. E isso aqui não dá para ver nessa imagem que eu trouxe. Mas isso é uma coisa que pode confundir você que ainda não sabe, não está tão habituado a ver a radiografia. Nesse caso, o paciente está com as escápulas bem abertas e não está aparecendo na borda pulmonar. Então, é essa parte daqui, essa estrutura óssea daqui. Tem também a parte proximal do osso, do húmero do braço, e aí vai, essa parte aqui acaba não sendo o ponto principal da radiografia de tórax em AP. Uma coisa importante também é que existe a radiografia em AP e em PA. A AP, ela é antero-posterior, ou seja, o raio-x ele começa da frente para trás. O coração da gente ele está na região anterior do tórax. Por isso, o fato do coração estar na anterior do tórax em uma radiografia em AP, você vai ter uma área cardíaca aumentada. Essa área cardíaca aumentada, ela vai estar falsamente aumentada, porque vai gerar uma sombra por trás do coração. Então imagine aqui que está sendo antero, eita, antero, que é essa região daqui, posterior. Então o raio bateu aqui e formou uma sombra no filme da radiografia de tórax. Então é importante vocês terem noção disso, porque o mais pedido e o que é mais fidedigno em relação ao tamanho do coração é o PA, que é póstero anterior. Entendido isso, entendido essa primeira parte, vamos agora continuar as nossas estruturas anatômicas. A gente já viu onde está essa parte superior, as clavículas. É importante vocês conseguirem identificar os arcos costais e a gente vai ver na próxima aula, que é a de semiologia, identificar, conseguir contar esses arcos costais para saber se está bem inspirado ou não. E a gente conta os arcos costais, vê se tem, se ele não está muito retificado, se tá bem inspirado, se está com o, eh, os arcos intercostais estão com distância boa entre eles, isso é importante da gente ver também. E isso aqui é o basicão. Primeiro, estruturas ósseas que a gente consegue identificar de primeiro são essas que estão mais na cara, mas a gente não pode esquecer daqui do centro, que também tem o externo, que a gente não consegue delimitar tão bem nessa radiografia, mas ele está nessa topografia daqui. Então, o externo está aqui. Por trás do externo, lá no final, a gente vai ter os
corpos vertebrais, que são essas estruturas aqui em paralelo a essa linha mediana, essa linha central. Tem os corpos vertebrais. Entre os corpos vertebrais, a gente tem os discos que a gente não consegue visualizar, mas se você prestar atenção aqui, ó, a gente consegue ver bem os corpos vertebrais e entre eles os discos intervertebrais, ou seja, é formado apenas um espaço, a gente não vê o disco, mas a gente sabe que ele está aqui também. Já falando para vocês dessa parte central, o que a gente consegue identificar aqui? Uma diferença de densidade, uma diferença na radiolucência desse local, que é por onde passa a traqueia. A traqueia, ela é um tubo cheio de ar. Então, quando o paciente inspira, na radiografia aumenta mais ainda esse ar dentro da traqueia e a gente consegue delimitar a região da traqueia, que é essa região aqui. E a traqueia ela vai se dividir a partir da carina nos brônquios-fontes, que é o brônquio-fonte direito e o brônquio-fonte esquerdo. O brônquio-fonte direito, uma característica muito importante dele é que ele é mais curto e mais verticalizado. Isso significa que em situações de intubação é mais fácil do tubo, se tiver uma intubação seletiva, ele ficar no brônquio-fonte direito. Porque o bronquiofronte esquerdo, ele é mais horizontalizado e também ele é mais longo o caminho dele. Então é importante vocês saberem dessa anatomia para que mais à frente, quando a gente vai falar sobre algumas patologias ou complicações e alterações, a gente consiga pensar o que é que está acontecendo com o paciente. Certo? Então a gente já identificou estruturas que são bem importantes e que são mais fáceis da visualização. Agora vamos para outras estruturas de partes moles, como por exemplo essa área mediastinal. O mediastino, ele é dividido na porção aqui no perfil, a gente consegue dividir o mediastino na porção anterior, na porção média e na porção posterior. Nesse caso daqui, se sobrepõe tudo. Lembra que eu falei para vocês que na radiografia tem muita sobreposição de imagens, porque tem várias estruturas, é uma imagem 2D e você tem que começar a imaginar aquele delineamento como sendo um- uma linha de uma estrutura em 3D maior e que faz parte da anatomia. Então, sempre associar com isso. Então, é muito importante que vocês consigam ter a anatomia muito bem consolidada na mente de vocês para que vocês continuem acertando diagnóstico e entendendo a radiografia. Aí, essa parte mediastinal, a gente consegue identificar a veia cava superior, que vai para o átrio direito, e a veia cava superior, ela está nessa região daqui, nessa topografia daqui. Então, seria essa linha que a gente consegue ver, e ela vai se encontrar, né, vai desembocar, vamos dizer assim, no átrio direito. E o átrio direito, ele vai pegar tanto o sangue da veia cava superior quanto inferior. No caso, a veia cava inferior a gente não consegue ver. O que a gente vai conseguir ver vai ser a borda do coração do átrio direito. Em casos de alterações patológicas, a gente também consegue identificar o átrio esquerdo, mas não é normal da gente ver o átrio esquerdo. Isso aí a gente vai falar mais à frente em outras aulas. Além disso, a gente vai ter do lado esquerdo do tórax do paciente as estruturas mediastinais. A primeira que a gente tem aqui é o botão aórtico, que o que é isso? O arco aórtico, quando sai do coração, ele vai se projetar um pouco para a esquerda e essa projeção para a esquerda vai gerar essa delimitação assim para a esquerda também, esse botão aórtico que desenha a estrutura da aorta. Continuando o delineamento cardíaco, a gente vai ter essa estrutura daqui, que é o tronco da artéria pulmonar,
dos vasos pulmonares, e o próximo arco vai ser o ventrículo esquerdo do coração do paciente. Então, revisando aqui o coração, a gente já viu que de um lado tem o átrio direito, tem a veia cava superior, tem do outro, do esquerdo agora, o arco aórtico, o tronco pulmonar e aqui o ventrículo esquerdo. Então a gente já conseguiu revisar algumas estruturas que são bem importantes da gente visualizar no coração. Além disso, outra coisa muito importante também é você identificar o diafragma, que é essa linha que eu estou passando aqui para vocês. E essa linha é comum, é normal de que seja o lado direito um pouco mais superior e o lado esquerdo mais inferior, exatamente como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem o fígado nessa região daqui, mas o fígado é um órgão maciço, então é bom a gente ficar atento se não tem uma estrutura preta aqui que vai indicar um pneumoperitônio, por exemplo. É bom a gente identificar que realmente está maciço, então tá uma densidade uniforme em toda essa região daqui, e que nesse caso daqui não tá nem puxado muito acima, porque pode indicar ou uma atelectasia ou alguma outra alteração como um derrame subpulmonar ou alguma coisa do tipo, que pode ocorrer. E do outro lado, do mesmo jeito, você vai identificar tanto a linha do diafragma, da cúpula diafragmática esquerda, quanto a bolha gástrica, que na maioria das vezes está presente, e também se não tem ar ao redor do diafragma, próximo às estruturas abdominais, que também indicam pneumoperitônio. Sobretudo quando a incidência é realizada em PA ou AP em um paciente em decúbito, de pé, né, não tá deitado. E aí, você viu o diafragma, já aproveita para ver o seio, eh, costofrênico. Os seios costofrênicos livres é importante você identificar, porque pode ser acometido com derrame, por derrame, então pode ter o sinal do disco, do menisco, pode indicar um derrame, uma obliteração do seio costofrênico, que é o que está delimitado aqui em azul. Aqui também a gente vai visualizar os seios costofrênicos. E, continuando aqui na radiografia de AP, uma coisa importante da gente identificar é não confundir as estruturas com alterações. O que é que eu estou dizendo? Aqui a gente está delimitando a mama da paciente. Então, essa estrutura aqui é a mama da paciente. Essa estrutura aqui também é a mama da paciente. Cuidado, porque se você não para assim, continuar desenhando aquilo que você está vendo e imaginar o que seria aquela estrutura, você pode achar que isso aqui é uma alteração de densidade pulmonar. E não é, certo? Isso aqui é uma radiografia normal de uma paciente do sexo feminino. Aí, continuando, como eu já entrei, né, nessa história de pulmão, a gente tem que lembrar também de ver o campo pulmonar, ou seja, a área pulmonar, que é tudo isso daqui. Essa área pulmonar, o que é que a gente tem que conseguir identificar? Se tem vasos, essas estruturas brancas aqui, esses vasozinhos daqui a gente tem que visualizar, porque se tiver tudo preto, sem vasos, provavelmente é só ar ali dentro, então é um pneumotórax ou algum tipo de alteração de escape aéreo. Inclusive, já tem vídeo novo no canal sobre escape aéreo. É importante a gente ver o hilo pulmonar. Aqui tá os hilos, o hilo do lado direito e o hilo do lado esquerdo. Lembra que eu falei da sobreposição de imagem? Então tem a sobreposição do hilo com o pulmão, né, a área pulmonar, com o coração e com o tronco da artéria pulmonar. Aí, continuando, o hilo é essa estrutura de vasos, nervos e brônquios que se juntam em uma região só e aumenta um pouco a densidade. A gente consegue ver vasos também no pulmão, e esses vasozinhos brancos vai denunciar que realmente ali é pulmão, né? Esse vaso se continua até
próximo à periferia. Então, assim, é muito importante vocês conseguirem identificar o padrão da área pulmonar. Qual é o padrão predominante, se tem alteração ou não. E, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada para vocês, coisas importantes que vocês têm que saber. Também é identificar isso, em uma radiografia de perfil. A radiografia de perfil ela é um pouco mais difícil, mas assim, nada vai ser impossível, a gente vai conseguindo aos poucos e eu quero passar isso para vocês também. Primeiro, a radiografia de perfil é muito importante que vocês tenham em mente que vai ter muita sobreposição de imagem bem difícil. Então, você tem que conseguir, mesmo assim, delimitar estruturas, saber a anatomia topográfica muito bem para que vocês consigam tentar imaginar ou sugerir aquelas alterações onde está ou algo do tipo. Então, vamos lá. O que é que a gente está vendo aqui? Primeiro, vou mostrar para vocês a área pulmonar, que é tudo isso daqui que eu estou desenhando para vocês. Isso aqui é a área pulmonar. Dentro da área pulmonar, a gente vai ter a sombra do coração, que está aqui. Eu vou até pegar a caneta para desenhar para vocês. Então, aqui está o coração, nessa região, na parte anterior do tórax. Aqui está o osso externo. Aqui, eita, acho que ele vai mais para cima um pouquinho. Aqui tem a parte do mediastino anterior à parte retroesternal, o mediastino médio na região do coração e pegando um pouco também essa parte daqui, e a gente vai ter a parte posterior, mediastino posterior. Então é importante vocês conseguirem identificar o mediastino e as suas delimitações. Certo? Visto isso, o que é que a gente vai ver agora? Vamos apagar aqui. A gente vai identificar agora as próximas estruturas. Que estruturas são essas? As estruturas ósseas que eu já mostrei para vocês. Então, é importante que vocês consigam visualizar o corpo vertebral. E esse corpo vertebral, ele tem uma uniformidade de densidade nessa parte inferior e na parte superior vai aumentando porque tem mais estruturas anatômicas que sobrepõem mais estruturas de partes moles. Então tá aqui, ó. Essa parte aqui é mais branca e vai gradualmente diminuindo, deixando de ficar mais branca, né, no caso, vai ficando mais preta. E é importante vocês saberem isso, por quê? Porque se isso aqui tiver alguma coisa mais esbranquiçada, ou seja, uma área de condensação, uma área eh, acometida por seja uma massa, seja uma pneumonia ou algo do tipo, vocês têm que saber identificar que tem essa alteração. Como é que a gente vai olhar isso? O corpo da vértebra. Então, se o corpo da vértebra tiver uma parte mais branca, como essa aqui, imagina que tivesse desse jeito que está aqui em cima, tivesse embaixo, a gente vai já pensar em alguma alteração. Então, primeiro, sempre saber o que é o normal. Continuando agora, o que é que a gente vai ter? Aqui a gente tem o hilo pulmonar também, do mesmo jeito que a gente tem aqui e aqui. A gente tem esse hilo pulmonar sobreposto aqui. A gente vai ter as câmaras cardíacas que não dá para delimitar, mas tem como a gente sugerir onde é que está esses locais. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, o coração está um pouco deitado, né? Então, aqui, ó, aqui está o átrio direito. Mais ou menos nessa área daqui vai estar o átrio direito. O lado do ventrículo direito, ele vai estar anterior e inferior. Então, aqui, do mesmo jeito, anterior e inferiormente. Então, lembra dessa sobreposição de imagens. Aqui não precisa vocês saberem isso, mas só para vocês terem uma noção de como é que tá essas câmaras cardíacas, né?
Deixa eu apagar aqui para vocês para ver o que mais é importante eu mostrar para vocês nessa co nessa radiografia de perfil. Aqui é importante vocês verem o diafragma, a borda diafragmática, ela pode estar mais retificada ou ela pode estar, assim, mais, em formato de uma parábola, por exemplo, que é o normal. Então, vai ter o duplo contorno, que é a primeiro arco da cúpula diafragmática e o segundo arco da cúpula diafragmática. E também uma coisa importante que eu já havia mostrado na parte de PA, mas que eu não mostrei aqui é a traqueia. Então vai ter também a região da traqueia delimitada por esse desenho que eu fiz para vocês. Então acaba sendo mais difícil um pouco, mas se você olhar com calma, você vai conseguindo identificar as estruturas e mais à frente eu vou falando tanto de mais estruturas quanto de outras áreas que vocês têm que ficar atento e olhar na radiografia de tórax e outras coisas de anatomia. A próxima aula será sobre semiologia radiológica, então eu já vou deixar o gancho aqui para vocês verem lá. Essa aula daqui que vai ser como é que você vai identificar alterações ou o que você tem que olhar para sugerir que está alterado ou não a radiografia de tórax, certo? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem com os amigos de vocês.